Muito bom, hoje, 7 de junho, mais uma reunião do Grupo Interespírito, e no dia de hoje, o Rafa, eu não sei pronunciar direito seu nome, Rafael, Rafa, como é que é? Só Rafa mesmo, pronto, tá Erwin ótimo. Ludolf. Isso, Beleza, muito bem. Rafa van Erwin Ludolf. Tem um especismo religioso. É contigo, querido, a reunião é sua. Maravilha. Te agradeço, professor Signati. Agradeço a turma que participa, o Elias, o Gismaí, a Maria do Carmo, o Guilherme. Enfim, hoje eu quero conversar com vocês sobre um artigo chamado Especismo Religioso, um artigo de um autor importante para o direito dos animais, que é o professor Fábio Correia de Souza Oliveira. Fábio Correia, ele publicou esse artigo na Revista Brasileira de Direito Animal, uma revista que é das mais conceituadas internacionalmente na discussão acerca do reconhecimento de direitos aos animais não humanos. E esse é um artigo de 2010, é um artigo já, um pouco assim antigo, onde ele faz a discussão sobre o especismo nas religiões. Em quais religiões? Ele faz a discussão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Espiritismo e também na concepção hinduísta Hare Krishna. E como nós vamos falar muito aqui sobre direito dos animais, sobre especismo, sobre ética animal, e nem todo mundo está familiarizado com essas concepções, com esses termos, eu gostaria de, primeiramente, trazer essas premissas rapidamente, para, em seguida, fazer uma discussão acerca do artigo do professor Fábio. Bom, o que seria, então, a ética animal? Ética animal é esse campo da filosofia que tem problematizado a filosofia moral tradicional pelo seu antropocentrismo, pelo seu especismo, onde o outro, nesse campo da ética, é quase sempre considerado como o outro humano, não o outro não humano. Então, de maneira crítica a essa concepção, a ética animal, ela considera o animal não humano como o legítimo sujeito da ética. E ela, então, analisa como e por que devemos levar em consideração os interesses dos animais nas nossas decisões morais humanas. Ou seja, sem discriminar esses interesses relevantes também dos animais não humanos. E a ética animal, então, ela vai apontar as contradições, questionando, por exemplo, se há uma capacidade de sentir e de sofrer nos humanos e nos não humanos, seres sencientes, por que que essa capacidade ela tem mais valor no humano e não tem o mesmo valor no não humano? Então, vai apontar essas contradições para se repensar essa ética tradicional especista. E a ética animal ela não considera os animais inferiores. Isso aqui é importante para esse artigo de hoje. Ela não considera que os animais são inferiores. E também considera que os interesses dos animais não humanos sencientes, eles são tão importantes quanto os interesses dos seres humanos sencientes que somos. Bom, direito dos animais é esse conjunto de regras, de princípios, de movimentações em prol do reconhecimento de direitos para além dos sujeitos humanos, ou seja, para os seres não humanos também, e para os direitos dos animais, os animais não humanos são considerados, independentemente de sua função econômica, de sua função ecológica, de sua função científica, ou seja, é o direito dos seres sencientes, tá? O direito daqueles seres naturais que possuem uma vida mental complexa e que experienciam o mundo em primeira pessoa, assim como nós experienciamos. E o especismo é um termo que foi cunhado aí na década de 1970 por pesquisadores da Universidade de Oxford. Eles questionaram por que a condição moral dos animais era inferior à condição moral dos seres humanos, enfim. E daí um desses pesquisadores ele cunhou esse termo especismo como sendo uma discriminação
do animal não humano, como sendo uma ideia de ofensa aos animais não humanos. E ele visou, então, fazer aí um paralelo com o racismo, com o sexismo e cunhou o termo especismo. E esse termo e esse conceito especismo tem sendo disputado, vários outros autores e autoras já criticaram essa concepção do Richard Heider e desenvolveram o tema, e é muito importante entender como o especismo se materializa, contra quem ele se manifesta, para que a gente entenda melhor as nossas relações com os seres não humanos e o lugar nosso no mundo e dos não humanos no mundo. Então, eu, por exemplo, entendo, junto de outros pensadores, de que o especismo ele é estrutural. Ele vai para além da ideia de preconceito, de discriminação. Ele é estrutural, né? E ele está interrelacionado com outros ismos de dominação. Ou seja, ele é uma estrutura de dominação, assim como o racismo é estrutural, o sexismo é estrutural, o especismo também é estrutural. Então, uma concepção de justiça, ela precisa abarcar também a questão dos não-humanos e dos humanos oprimidos em conjunto. Então, o especismo, nesse sentido, é estrutural, e os animais não-humanos, eles figurariam também como um dos grupos oprimidos na nossa sociedade, junto de outros grupos humanos oprimidos. Então, essas opressões estariam relacionadas, elas fazem parte das injustiças sociais estruturais da nossa sociedade. E o antropocentrismo também, que acho que já está bem batido, né? É essa concepção que privilegia a espécie humana em relação às outras espécies não humanas, né? É um humanocentramento, né, que considera os animais inferiores, ressalta aí a ideia de superioridade humana, e essa noção, que considera a participação na espécie humana um privilégio, ela foi disseminada pelo direito romano, pela filosofia tradicional, pelas religiões de salvação, pelo direito canônico, pelo direito moderno, especialmente a partir das invasões coloniais, essas ideias se globalizaram realmente. Bom, então vamos lá. O professor Fábio ele faz um sumário desse artigo, o especismo religioso, e o primeiro ponto desse sumário, ele traz uma introdução e ele discute religião e direitos dos animais e discute a questão do animal religioso. Então, sinteticamente, nessa introdução, ele começa questionando, será que é relevante realmente a questão religiosa para a compreensão de direitos dos animais? Será que as considerações religiosas são relevantes ou até mesmo determinantes para uma teoria de direitos dos animais? Não se estará a investir em uma seara dispensável ao direito dos animais? Não seria melhor desconsiderar referências religiosas para o reconhecimento dos direitos dos animais? Enfim, ele vai entender que não. Ele vai entender que a religião, né, é um importante elemento para o caldo cultural. A religião é determinante em vários pontos para se pensar a nossa relação com os animais não humanos historicamente. E a religião ela pode ser ou libertária para os animais não humanos, ou ela pode ser, né, especista, ela pode ser opressiva aos animais não humanos. Então, ele considera que, até mesmo passando um olhar sobre os autores e autoras que buscam aí uma ética animal, um direito animal, ele vai encontrar várias argumentações e filiações religiosas desses autores, declaradamente. Então, há vários autores e pensadoras desse campo que têm argumentações de cunho religioso. Então, o que ele vai focar aqui nesse artigo é do aspecto negativo da religião. É o aspecto onde a religião impede, obstaculiza, onde ela realmente é especista, onde ela favorece a opressão dos animais não humanos. Então, ele destaca que essa opressão humana diante dos animais, ela pode ser entendida a partir de receituários religiosos, de dogmas religiosos, né, em variantes aí, de argumentações religiosas. Bom, e sobre a questão do animal religioso, existem várias ideias que, historicamente,
tem justificado, tem legitimado a opressão dos animais não humanos? Bom, a ideia de que o único ser racional é o humano, de que só o humano tem uma alma racional, de que o humano ele é o único detentor de linguagem, de que o humano é o único ser social, de que nós somos os seres que exclusivamente produzimos cultura. Existem várias ideias que os animais não têm alma, que os animais não sentem, que os animais não pensam. Praticamente todas essas ideias já foram contestadas e derrubadas, atestadas como falsas. Mas uma ideia ainda subsiste, uma ideia ainda permanece muito forte, e seria assim a última fronteira, segundo o professor Fábio Religioso, que é a ideia de que o humano é o único animal religioso. Um historiador chamado Kit Thomas tem uma obra clássica que ele discute muito isso, que essa seria a fronteira assim talvez mais difícil de ser ultrapassada, de que só o humano é o animal religioso. Então ele vai destacar muito isso nesse artigo. Ok, então vamos lá. E essa questão do animal religioso diz para a gente que o ser humano é o único animal eterno. Isto é, só ele possui uma alma, e uma alma realmente privilegiada, diferente. E que o ser humano é o único animal que se interroga sobre Deus, que ele acredita em Deus ou sabe existir a divindade. Que o ser humano é o único animal que pode, por meio de manifestações religiosas, como orações, como penitências, etc., estabelecer contato com Deus, contato com o divino, ou seja, conhecê-lo, né, para então, deste modo, buscar a felicidade nessa vida e garanti-la após a morte. E toda essa dinâmica religiosa exercida, institucionalizada, os seus sacramentos, os votos, os cultos, os rituais, enfim, isso tudo é endereçado ao humano e não ao não humano. Então, essa seria aí uma fronteira a ser ultrapassado para superar a questão aí de que o humano é o único animal religioso. Então, ele vai tratar isso a partir da chave analítica de entendimento do especismo religioso. Bom, então, nessa linha da questão do animal religioso, ele destaca que não é que Deus seja indiferente aos seres não humanos, mas os seres não humanos eles não estariam no mesmo nível dos seres humanos. E aí está claro o especismo, o antropocentrismo, que consideram esses seres inferiores, dentro da concepção da ética animal. Então, Deus ele conferiu a vida eterna só aos humanos, ou seja, reservou a estes, a nós, o gozo da sua companhia para o todo e sempre. E os demais seres, dotados no máximo de uma alma mortal, que expira com o esgotamento da matéria, né, os seres não humanos. Então, esta ideia levou a uma outra ideia, essa ideia de que o animal não humano não é um animal religioso. Levou à ideia de que a existência dos não humanos ela tem um único propósito, de atender às demandas humanas, de atender os interesses e as conveniências humanas. Então, dito com outras palavras, os animais eles seriam instrumentos religiosos. Eles não teriam um valor intrínseco para a religião. Eles só serviriam para colaborar com a condução do homem para Deus. Ou seja, o valor deles seria instrumental, não seria um valor intrínseco, inerente em si mesmo. Era um valor acessório para atender a demandas humanas. Então, o professor Fábio destaca também que o discurso religioso ele não é majoritariamente o discurso animalista. Ele precisa caminhar para seguir de maneira mais associada ao discurso animalista. Então, essa constatação do especismo religioso, que ele vai apresentar aqui nessas três vertentes religiosas, ela também não obsta que a religião seja compatível com o direito dos animais. Né, que os defensores dos direitos dos animais, por exemplo, testemunhem aí discursos religiosos. Mas ele destaca também que essa tarefa não é fácil. É uma tarefa que eu, pessoalmente, tenho vivido há mais de 10 anos, né, na minha trajetória que tive muito intensa no espiritismo e ainda tem. Bom, então ele vai fazer uma análise do especismo religioso no Antigo Testamento, primeiramente. Bom, então para ele,
o Velho ou o Antigo Testamento não é um testamento para os animais. Ele é um testamento entre Deus e a humanidade. Ou seja, o Antigo Testamento ele não é simpático aos animais, muito menos reconhece o valor intrínseco aos animais. Os animais seriam, no Antigo Testamento, seres com valor secundário. São personagens assim figurantes, são adornos, são objetos, são seres assim desimportantes. Aparecem no texto bíblico sem individualidade, geralmente como coletividade, sem nome. Ou seja, eles têm um papel assim muito instrumental, né? Aparecem muitas vezes para um sacrifício a Deus, para a transmissão de uma lição para o homem e não, né, uma lição que favorecia a ele mesmo. Então, por exemplo, ele cita que a expulsão do paraíso, ela foi decorrência da sugestão de quem? De um animal, ou seja, de uma serpente, né? E no texto bíblico diz, né, que é o mais astuto de todos os animais da terra. É uma maneira pejorativa, inferiorizante de tratar o animal não humano. E foi aceita por quem? Inicialmente pela mulher, por Eva, né? A qual, por sua vez, leva o homem a cometer o mesmo pecado. E há vários estudos ecofeministas, por exemplo, que associam a opressão da mulher com a opressão dos animais não humanos, que aparece claramente aqui, né, nesse primeiro texto bíblico. Foi a mulher e foi o animal o problema, não foi o homem. O homem foi persuadido, né, pela mulher e pela serpente. Bom, então ele destaca também que Deus criou o homem à sua imagem e semelhante, a sua imagem e semelhança, né? E conferiu a ele o poder sobre todos os animais. Isso aparece lá no texto do livro de Gênesis. E diz também que as outras espécies estão sujeitas ao homem, que o homem tem que dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Enfim, e cada espécie dessa, ela está ali para servir, foi criada para servir de sustento realmente ao ser humano. E ele destaca também os verbos contidos nesse texto de Gênesis, onde não dão margens assim, a leituras condescendentes. O Fábio critica muito um contorcionismo intelectual para adequar o texto bíblico às noções de direitos dos animais. Então, ele destaca os verbos, por exemplo, como dominar, sujeitar, controlar, subjugar, enfim, verbos que buscam impor os interesses humanos sobre os interesses dos outros, no caso, dos animais não humanos. Ele destaca também que a Bíblia é repleta de relatos minuciosos sobre os sacrifícios de animais, ou seja, o bem mais valioso do outro ser é perdido para satisfazer interesses religiosos de alguém. Então, um dos episódios mais famosos é o de Abraão, que ele estava a ponto de matar o seu filho como prova de obediência a Deus, e ele foi impedido por um anjo que aparece, né? Então ele apanha um carneiro e ele sacrifica esse carneiro no lugar de sacrificar o seu filho. Então o Fábio faz a crítica a partir da chave antiespecista, né? Ou seja, a vida do filho do Abraão, um ser humano, vale mais que a vida de um animal. Ou seja, a vida de um animal vale menos para Deus, nessa concepção religiosa. Bom, ele destaca também vários trechos onde os animais não possuem, assim, praticamente nenhuma importância para Deus, para o texto bíblico. Os animais pagam pelos erros humanos muitas vezes no texto bíblico. Por exemplo, em Êxodo, quando tem aquela narrativa das pragas, que teriam sido enviadas para libertar o povo de Deus do jugo dos egípcios, e há o episódio da morte dos primogênitos, né? E ali, quando a gente não tem assim, essa chave antiespecista na mente, a gente não percebe que os primogênitos dos animais foram mortos também. Né? O sangue dos animais, dos carneiros, né, filhotes, foram usados nos frontispícios das portas para sinalizar, né, que ali não passaria, enfim. Então, isso tudo, segundo o texto bíblico, por ordem de Deus, ou seja, a vida dos animais é inferior, vale menos, é instrumental. Então, isso denotaria um especismo religioso. E, segundo o Antigo Testamento, há uma lista também dos animais impuros, ou seja, há animais impuros, segundo essa concepção.
né, uma maneira discriminatória dos animais, né? O porco, o crocodilo, a topeira, o camaleão, o coelho, vários animais são considerados impuros, né? E o homem não estaria autorizado a comer esses animais que são considerados impuros. E no caso, então, melhor é ser um animal impuro, né? Faz uma ironia aqui o professor Fábio. Bom, Novo Testamento agora. Professor Signati, eu não olhei o tempo inicial, tá? Então, se você puder me alertar aí que horas que eu comecei, se alguém puder, eu me controlo aqui. Não, o controle do tempo é seu. Você quer que eu controle para quanto tempo, mais ou menos? Só para que eu tenha uma ideia mesmo, se alguém souber que horas que eu comecei. Já se passaram 17 minutos. Isso. Beleza, ótimo. Mais ou menos 17 a 20 minutos que já foram. Tá. No Novo Testamento, então, a situação, o status dos animais permanece a mesma, segundo o professor Fábio. Né? Por exemplo, ele vai citar, então, várias passagens do Novo Testamento. Ele destaca que há uma fala de Jesus que destaca bem a superioridade do ser humano perante os animais. Aquele texto que é muito bonito até, né? Mas quando a gente tem um olhar antiespecista, a gente percebe uma questão. Olhai as aves do céu, né, que não ceifam, etc., etc., né? E Jesus diz ali, né, segundo esse relato bíblico, né, que... Opa, peraí. Porventura, não sois vós muito mais do que elas? Ou seja, né, os seres humanos não são muito mais valiosos do que as aves? Em outro momento, no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta, ora, quanto mais excelente, afirma, né, é um homem do que uma ovelha? Então, aparecem várias vezes essas noções de inferioridade dos animais. E, diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele rompe com aquela vedação de se alimentar dos animais impuros. Seja na passagem que Jesus diz que não é o que entra pela boca que faz impuro o homem, né? Também em outra passagem, Atos dos Apóstolos, há lá a afirmação de que Deus declarou puros os animais impuros. Ou seja, a vantagem que havia para os animais de serem considerados impuros é perdida aqui, né? Agora estão autorizados aí o consumo de todo tipo de animais. Ou seja, né, a igualdade piorou a situação de muitos animais no Novo Testamento. E um outro acontecimento que registra bem essa noção específica religiosa é um exorcismo feito por Jesus, né, onde 2.000 porcos são afogados. Então, ali há uma pessoa que está sob a influência aí de espíritos, né, obsessores, de seres demoníacos. Então, esse Jesus autoriza que eles sejam ali incorporados, digamos assim, entre aspas, em 2.000 porcos, e esses animais morrem afogados, né? E o Fábio, então, critica, né? O interesse dos demônios pesa mais do que o desejo de viver dos porcos? Quanto vale a vida de um porco? Quanto vale a vida de 2.000 porcos? Então, aí é uma questão de ética, uma questão de valor dado, né, a esses seres. No caso, né, há um valor maior aqui ao ser humano do que a esses 2.000 porcos. Então, ele entende que a boa nova ela é para seres humanos. Ela não seria para os animais não humanos. E aí ele vai tratar do espiritismo. Né? Então, ele trata aí das questões 592 a 613 do Livro dos Espíritos, onde se concentra ali a temática animal, e ali se afirma que o homem é um ser à parte, você já vai trazer um destaque para o ser humano em relação às demais espécies, né? E vai destacar o atributo essencial para essa superioridade, um deles, que é essa faculdade de pensar em Deus, ou seja, aí está logo de saída a qualidade que torna o humano peculiar em meio a todos os outros seres. Ou seja, só a criatura humana, a questão do animal religioso, é possível cogitar acerca do Criador. Isso tornaria o ser humano especial. O Livro dos Espíritos reconhece que os animais têm vontade, têm inteligência, têm linguagem, só que tudo isso é considerado, né, para atender a necessidades meramente materiais incomparáveis à do ser humano. Ou seja, mesmo rompendo com a ideia, com a teoria ultrapassada de René Descartes, do animal como sendo máquina, autômato, né, mesmo assim, entendendo que os animais têm certos atributos, esses atributos são inferiores aos dos seres humanos, né? Enfim,
O Livro dos Espíritos vai dizer, o Fábio destaca, que há um princípio independente da matéria dos animais, que sobrevive ao corpo, sobrevive à morte, mas é um tipo de alma inferior à do homem, ou seja, rebaixa aí a condição do animal também em relação ao ser humano. Há uma linha demarcatória quase intransponível entre o humano e o animal em O Livro dos Espíritos, né? Os espíritos vão dizer que há aí uma distância do animal para o homem, como do homem para Deus. E isso também nos mundos superiores, os espíritos vão dizer que essa distância permanece, mesmo sendo os animais não humanos lá em mundos superiores, né, mais avançados que os daqui, do nosso planeta, nessa concepção, lá eles também seriam servos dos humanos, né, e que para esses animais o homem é um Deus. Ou seja, declara também, de maneira muito clara, o antropocentrismo aqui, que para o animal, né, o homem é um Deus e é essa condição que ele deveria almejar. Bom, ele destaca também a questão de que os animais, depois da morte, segundo o Livro dos Espíritos, ele conserva a sua individualidade, mas ele perde a consciência de si mesmo. Isso é um ponto sensível aqui para o autor. Ele destaca, por exemplo, que a cadelinha Gopi dele, né, ao morrer, ela como que descaracterizaria a sua personalidade construída ao longo de séculos na sua espécie e na sua experiência vivida com ele, e se desfaria, se descaracterizaria, né? Ou seja, não haveria céu para os animais, e ele diz também que não era inferno para os animais, porque, segundo o Livro dos Espíritos, os animais não têm expiação, né? Então, os animais, como não têm senso de moralidade, segundo a concepção religiosa, não teria nem céu nem inferno para eles, né? Estaria realmente aí uma questão de dificuldade de se pensar como seria o mundo do lado de lá, caso ele houvesse para os animais. Então, ele vai trazendo vários apontamentos sobre o especismo religioso em O Livro dos Espíritos. Boa pergunta, Guilherme. Eu estou tratando só, e ele também, de O Livro dos Espíritos, né? Quando a gente traz outras obras espíritas posteriores a Kardec, aí tem muita coisa sobre os animais no mundo espiritual, né? Mas aqui, localizadamente no Livro dos Espíritos, a questão fica mais realmente restrita, né? Como se não houvesse ali uma... Até considera que eles têm uma vida após a morte, mas eles não têm tempo lá nessa vida após a morte de entrar em contato com outras criaturas, que eles são reencarnados quase que imediatamente, segundo o Livro dos Espíritos, né? E estão submetidos ali ao controle, ao cuidado de espíritos encarregados dessa função. Bom, então, para ele, há aqui um contraste, há uma dissociação evidente entre o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a ética animal. E ele destaca esse contraste mais presente na questão 723 de O Livro dos Espíritos, onde disse que há uma necessidade humana de consumir os animais, né? É uma questão que, para mim, eu já analisei ela várias vezes, ela é ultrapassada não só para os tempos atuais, como naquele tempo de Allan Kardec. Então, é posto como uma necessidade humana para cumprir as leis, né, morais do Espiritismo, que ele consuma os animais, para a sua saúde, para a sua subsistência, para cumprir a lei do trabalho, a lei de conservação, enfim. Então, essa é uma questão que, para o professor, destaca esse distanciamento com a ética animal. Então, eu não vou tratar da questão aqui do Hare Krishna, que não vai dar tempo. Mas, enfim, para o professor Fábio, é preciso reconhecer que a Bíblia ela é refratária à filosofia dos direitos dos animais. São vários os relatos ali para ele, que indicam ali o especismo religioso, e existe o risco do animalista religioso ele ler o texto bíblico ajustando, assujeitando este texto às suas convicções animalistas. Mas ele diz que o texto bíblico em si, ele seria realmente refratário à questão animal, mas que seria legítimo e necessário e ético postular direitos dos animais a partir de argumentações religiosas. Só não seria honesto, segundo ele,
proclamar isto com esteio na Bíblia, né? Conforme escrita e conforme vivida e pregada pela maioria dos seguidores da Bíblia. Então, ele diz que é possível desenvolver uma teologia de libertação animal, como há autores que já desenvolveram, né, autores católicos, autores espiritualistas, têm desenvolvido cada vez mais, mas é preciso realmente ficar atento a esse assujeitamento, né? E ele reconhece que há um drama do religioso defensor da dignidade animal a partir da Bíblia, por exemplo. Então, é um desafio, né, com a religião institucionalizada, conservadora, como se encontra. Bom, eu acho que eu vou deixar para o debate, acho que eu já falei bastante, tem muito mais coisas para falar desse artigo e das minhas visões de mundo, mas vou abrir para vocês, para a gente ir conversando. Antes de passar para o Elias, né? Pessoal, é só levantar a mãozinha que está aí nos ícones, tá? Mas antes de passar para o Elias, aliás, eu posso até fazer a pergunta e passar para o Elias, a gente faz as duas, você responde por si mesmo, o Rafael. Diante dessa... Eu gostei do texto, especialmente naquilo que ele expõe com muita clareza, né? A partir do Livro dos Espíritos, do ponto de vista espírita da questão dos animais. Você tem alguma proposição a fazer a partir dessa crítica? A minha indagação é basicamente essa, quer dizer, a gente reconhece essas limitações e esses conteúdos de natureza talvez ideológica que se escondem por detrás do modo como o Espiritismo interpreta os animais. A minha pergunta é se você teria alguma proposição que fosse igualmente coerente com a mentalidade espírita, ou mesmo divergente dela, para você considerar essa coisa da relação, algo como a espiritualidade dos animais. Como é que você enxerga isso? Elias? Eu vi assim, eu queria ver como é que você vê isso também, mas assim, eu vi uma inadequação no objeto estabelecido pelo autor, do ponto de vista de uma pesquisa, porque ele pega 3 elementos, que ele vai dividir em 3 elementos que são de uma mesma tradição espiritual, né? Quando ele pega Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, ele está falando de uma mesma tradição. Não há como... então, assim, eu acho até interessante se ele dissesse assim, olha, é o especismo na tradição judaico-cristã e o especismo na tradição do hinduísmo, né? Aí sim eu acho que tem um paralelo muito interessante. Porque quando ele pega Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, eu estou vendo ele pegar a mesma coisa o tempo todo, né? Então, assim, eu penso que não há como a gente dissociar o Espiritismo da tradição judaico-cristã, não tem como tirar ele daí. E aí, ele, como elemento da tradição judaico-cristã, eu acho que ele realmente, ainda mais quando você considera ele no século XIX, ele simplesmente repercute essa tradição. Simplesmente repercute, nada mais, né? Então, assim, eu acho que eu me pergunto se não seria um paralelo interessante fazer analisar, e aí eu não sei se ele tem algum propósito em incluir o espiritismo dentro dessa análise, não sei porque ele não pegou o protestantismo ou o catolicismo, ou outra das inúmeras correntes aí da tradição judaico-cristã, né? Mas por que ele pegou o espiritismo? Isso eu confesso que eu não fico me perguntando. E aí, assim, eu acho que uma discussão interessante considerando a tradição judaico-cristã e a questão e as tradições do hinduísmo, por exemplo, né, não haveria, e aí é uma provocação que eu faço na linha do que o Signatis perguntou, sabe? Até para a gente pensar junto aqui, não haveria uma possibilidade, no caso do espiritismo, sabe? No caso do espiritismo, uma possibilidade, de vez que o espiritismo se propõe a caminhar
ao lado da ciência, da filosofia, não haveria dentro dele uma possibilidade maior de libertar dessa tradição judaico-cristã e inaugurar uma corrente de pensamento não especista, sabe? Agora, em século XXI, né? Porque eu entendo o espiritismo lá no século XIX como refém dessa tradição. Mas um espiritismo no século XXI, ele não precisa mais estar refém da tradição judaico-cristã. A proposta de Kardec era muito mais emancipadora, e ela, em alguns momentos, até transcende o próprio cristianismo, do ponto de vista de algumas proposições dele, sabe? Então, me pergunto se não seria o caso, nessa linha de raciocínio que o Signatis levanta, de a gente começar a teorizar, a levantar indagações, sabe, onde o espiritismo poderia, por exemplo, abraçar uma proposta não especista a partir de uma nova teorização que se estabeleça agora com base nessas outras perspectivas, sabe? Eu acho isso interessante, provocativo. Então, vamos lá. Posso responder ou melhor aguardar outras perguntas? Vamos lá, né? Não, Então, vamos lá. Você responde, aí depois o restante do pessoal levanta a mão aí. Já está aí o Gismaír e o Guilherme na lista. Dois fazem a próxima bateria de perguntas. Tá, então, Signatis, Elias, né? Eu tenho sim uma proposição a fazer. Eu já tenho feito isso já faz um tempo, né? Eu, por exemplo, desenvolvi junto de colegas de um movimento que fundei chamado MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, onde a gente criou, por exemplo, um conceito de que essa ideia de que é possível esse alinhamento da ética animal com o espiritismo, um espiritismo assim, do século XXI, como disse o Elias, e de que essa ética animal espírita, ela seria um campo que analisa essa necessidade de incluir nesse esforço evolutivo da concepção espírita, não somente o bem dos seres humanos, mas também o bem dos não humanos, em suma, de toda a natureza. Então, essa ética animal espírita, essa chave de compreensão, ela, por consequência, ela aborda como e por que devemos, enquanto sociedade, superar o antropocentrismo e especismo presente também na obra espírita, para que fosse inserido na educação dos espíritas, né, na movimentação social do espiritismo, elementos que facilitassem a mudança de relação do humano com o não humano. Ou seja, elementos que engajassem politicamente também o espírita para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa para pessoas, para animais e meio ambiente. Eu analisei também, no artigo que submeti a esse congresso da PUC Goiás, de Ciência da Religião, né, na mesa organizada pelo professor Signati, né, uma análise onde esse tipo de ética animal espírita, alinhada a um espiritismo mais do século XXI, ele encontra muitas dificuldades de ser aceito, né, pelo movimento espírita dominante, que é o conservador. Mas, segundo essa minha análise, essa minha suspeita, ele tem encontrado mais facilidade de se disseminar, de ser ampliado e reconhecido no movimento espírita progressista, que tem uma facilidade maior de reconhecer que a obra espírita tem elementos especistas. Não haveria nenhum problema em destacar isso na obra espírita, né, como o autor fez. Então, se isso é recebido com mais tranquilidade, com mais senso, né, de ciência, com mais maturidade, né, a gente consegue identificar nas questões, na compreensão espírita, o especismo, e, portanto, passar a incluir aí, né, realmente, na consideração moral dos espíritas, os outros seres que têm interesses tão relevantes, assim como nós temos. Então, assim, a gente tem feito essa proposta faz um tempo, a gente tem reinterpretado, né, e criticado a obra espírita, a gente tem trazido a ciência animalista para dialogar com o espiritismo, a gente organiza congressos, por exemplo, onde a gente traz pensadores da ética animal, onde a gente traz ateus, onde a gente traz judeus, onde a gente traz protestantes, onde a gente traz pessoas de outras espiritualidades, pessoas que não se consideram religiosas, espiritualistas, para fazer esse diálogo e aí, então, a gente perceber os limites e as possibilidades da teoria espírita para se pensar a inclusão
dos animais não humanos. Então, acho que essa chave, essa ideia de aproximar a ética animal com o espiritismo possibilitaria aí enxergar ângulos não vistos. Por exemplo, a questão da hierarquia, né, que era um grande problema para se repensar aí a relação humano-não humana que há no espiritismo. Para mim é pouco percebido que a hierarquia espírita ela dificulta a inclusão dos animais na moralidade do espírita, né? Então eu acho que a ética animal ela ajuda a ver várias questões no espiritismo pouco vistas aí pelos estudiosos do espiritismo. Gismaíra e depois Guilherme. Rafael, muito interessante esse tema que você trabalha, que você pesquisa, e, assim, de minha parte, ele tem a mais ampla simpatia possível, né? Eu adoro os animais, só não gosto muito daqueles peçonhentos, né? Por motivos de instinto de conservação, né? Tipo cobra, esses animais assim, a gente fica meio reticente com eles, né? E um dos animais assim que eu acho mais lindos, né? Eu jamais vou ter coragem de tocar nele, que é um tigre, né? Um bicho muito bonito, mas eu jamais vou ter coragem de tocar no, a não ser que ele esteja sedado, né? E bem desmaiado mesmo. Mas essa questão que você levantou, eu vou permite sim, eu falar rapidamente uma experiência pessoal para linkar com aquilo que você falou dentro lá do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam para o Kardec que na vossa Constituição a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece, e ele precisa de energia para cumprir as suas tarefas, né? É mais ou menos isso que está lá no Livro dos Espíritos, né? Assim, eu tive uma experiência muito próxima disso, dessa fala que eles disseram para o Kardec, porque lendo André Luiz, né, no Missionários da Luz tem a descrição de uma visita que eles fazem a um abatedouro, né, um matadouro, para resgatar alguém que foi levado até lá por conta de vampirismo espiritual. E então, assim, naquela leitura eu me empolguei muito e tal, e resumindo, eu me tornei vegetariano, fui vegetariano por 10 anos, né? Só que isso me deu problema de saúde, me afetou, me desenvolveu um problema de saúde que me deixava realmente, assim, como diz os espíritos, totalmente sem energia, né? Por orientação médica, eu voltei a comer carne, né? E aí, por conta disso, eu falei, é interessante essa coisa que os espíritos disseram a respeito disso, né? E atualmente eu estou muito ligado, né, a um autor que eu estou escrevendo no livro aqui em parceria com o Signatis, que eu já apresentei o trabalho sobre ele aqui, que é o Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira psicografava o André Luiz junto com o Chico Xavier. E o Valdo Vieira tem isso no YouTube, ele conta que nessa pegada também ele se tornou vegetariano por 2 anos e aconteceu com ele um fenômeno biológico assim que eu nunca tinha visto falar, mas ele disse que aconteceu com ele. Ele diz que desapareceu da mente dele o número 8, o conceito do número 8, sabe? E assim, ele fazendo uma autoinvestigação, tal, ele constatou, e ele é médico, né? Ele era médico, que poderia ser por conta da ausência da alimentação carnívora, né? Um espírita aqui de Goiânia, o professor Niso Prego, o Signatos deve conhecer, né? O professor Niso Prego, ele esteve com o Chico Xavier e o Valdo Vieira em determinada oportunidade, e o professor Niso Prego consta que ele tinha uma memória fantástica, né? Só que ele estava tendo problemas de memória. E o Valdo Vieira virou para ele e falou assim, olha, ô Niso, o André Luiz está aqui e está falando assim que o seu problema de memória que você anda tendo é por conta da sua alimentação vegetariana. Você deve voltar a comer carne, porque isso está dando problema na sua memória, né? Eu citei isso daqui para levantar essa questão assim de como que está hoje nessa questão do especismo, como que vocês têm visto essa questão da nutrição, né? Porque eu já li também assim matérias, por exemplo, algum tempo atrás eu vi uma matéria de um rapaz que na França ele ficou cego porque ele adotou a dieta vegana.
e afetou o nervo óptico dele num processo reversível, e ele perdeu a visão, segundo os médicos, por falta também de se alimentar de carne, né? Quando eu tive que voltar a comer carne, eu fiquei assim, muito preocupado, e aí, um dia, alguém me disse, por via mediúnica, numa reunião, para que eu não me preocupasse tanto com a questão assim, do sofrimento, porque, para mim, a questão de não comer carne estava mais ligada à questão do sofrimento dos animais, né? Eu acho assim, o aspecto do matador uma coisa tétrica, né? Terrível, horrível. Para mim é o equivalente no especismo aí do Holocausto lá da Segunda Guerra, né? É algo realmente brutal. Mas se há essa necessidade e a gente precisa, então realmente é uma condição assim que... Aí eu me lembro do Herculano Pires, que fala que é a condição do nosso mundo inferior, infelizmente, né? Mas aí na reunião mediúnica alguém falou assim, espiritualmente, né, que não se preocupar tanto com isso, que num futuro não tão distante nós teríamos acesso à carne produzida em laboratório. E isso já é uma realidade hoje. A gente sabe que nos Estados Unidos, o ano passado ou retrasado, não sei, foi inaugurada a primeira fábrica no mundo, né, uma fábrica israelense, mas se radicou nos Estados Unidos, de produção eles estão produzindo toneladas de carne por ano a partir da célula-tronco. E a UFMG recentemente conseguiu produzir carne de frango a partir também das células-troncos, né? Então, gostaria que você comentasse, falasse assim para mim sobre essa questão, porque eu acho que o que mais pega nessa questão, assim, para mim, pelo menos em nível pessoal, é a questão nutricional, né? Realmente, se você se abster e isso te prejudicar em termos de saúde, é um problema a ser pensado, né? Para mim, realmente, a questão dos animais, o que pega é isso, né? No mais, eu sou fã do seu trabalho, dessa sua linha de pesquisa. Realmente, eu adoro os animais e acho fabuloso. Se eu tivesse competência para tanto, uma das coisas que eu gostaria de me dedicar no estudo de biologia seria estudar a inteligência dos animais, porque eles têm determinados comportamentos e coisas assim que eu acho fabuloso. Seria isso, né, em linhas gerais. A minha dúvida é essa. Maravilha, Ismael. Te agradeço, querido. Eu vou deixar o Guilherme perguntar também, aí eu respondo as duas em bloco. Certeza? Então tá bom, já que... Vamos lá. Antes de mais nada, parabéns. Parabéns. Bacana demais. Gostei muito desse tema. Confesso que acho que até uma forma de violência da minha parte, né? Não de invisibilizar, né, os animais, não parar para pensar acerca deles, né? Realmente o especismo é um campo, de minha parte, inexplorado, né? A gente fica muito focado, como você colocou, né, no próprio umbigo, né, uma perspectiva antropocêntrica, e o resto que se exploda, né? Que é bem a perspectiva da tradição judaico-cristã, né, como você colocou no livro de Gênesis, né, em que os animais foram criados exatamente para servir aos homens, né? Então, a ideia é essa, né? É instrumental, realmente, como você colocou, tá? E eu estava aqui refletindo, né, até com relação à questão do jogo semiótico que está ali representado, né, quando você falou da serpente, né, que o Gismael tem medo da serpente, a serpente da mulher, as múltiplas formas de violência contidas nas narrativas bíblicas, né, como isso foi utilizado como forma de legitimação dos mais variados tipos de violência, né. Eu estava aqui pensando comigo o caso curioso da Umbanda, de algumas umbandas embranquecidas, né? Quando eu me refiro a umbandas embranquecidas, eu me refiro à forma de vivência da fé umbandista, em que se identifica nas suas linguagens sagradas, ritualísticas, litúrgicas, míticas, simbólicas, enfim, uma maior presença de elementos identitários das tradições europeias, né? Nesse sentido, me refiro a umbandas brancas ou embranquecidas. E nessas umbandas, como a umbanda esotérica, por exemplo, né, a umbanda iniciática e outras, existe a crença de que os animais eles não devem ser abatidos, né, que não deve haver o sacrifício, a imolação de animais, né? Ou seja,
eles não matam frango, não matam galinha, não matam bode, boi, carneiro, nada. Mas, curiosamente, né, ao mesmo tempo que esse pessoal defende, né, que não deve ter sacrifício animal, eles não deixam, né, de se reunir numa boa e velha churrascaria, no domingão, no final de semana, e pedir aquela picanha, né, sangrando. E aí eu fico me perguntando, sabe, a coerência dessa questão. E eles também, inclusive, justificam que depois da realização do rito mediúnico, né, que em decorrência do exercício mediúnico, o médium estaria sujeito a um desgaste energético que precisaria ser reposto, né, mediante a ingestão de carne. E é uma coisa, eu fico assim meio que perdido, né? Confesso, talvez vocês possam me iluminar. Porque o médium é senso comum, né? Assim se fala nessas umbandas embranquecidas e nos espiritismos, né? O médium deve se abster de comer carne antes do trabalho mediúnico, né? Me parece que isso é uma crença, que podemos afirmar que é uma crença difundida, né, nesses meios. Ou seja, a carne prejudicaria o exercício mediúnico, a atividade mediúnica, né? O organismo ia ficar pesado, né? Enfim. Mas depois está liberado. Mas depois pode, né? Na perspectiva umbandista, né? Inclusive, é recomendável, né? Eu fiquei me perguntando como é que é essa pegada, né? E aí também tem a questão do sangue também, que os umbandistas embranquecidos têm horror, entendeu? Que se derramar o sangue na cabeça do iniciado, como acontece nos candomblés, né? O médium ele surta, ele despiroca, aí vai ficar perturbado das ideias. Inclusive, alguns falavam que o médium vira gay se passar por esse tipo de ritual, colocando isso como doença. E esses mesmos que dizem que o contato externo do sangue sobre a cabeça, sobre o chakra coronário, causaria uma série de distúrbios psíquicos, enfim, esses mesmos não veem problema, né, com o contato interno do sangue, né? Ou seja, a ingestão daquela picanha sangrando, né, pega e bota para dentro, ou seja, você botar o sangue para dentro não tem problema, agora o contato externo do sangue na cabeça é um problema, né? Então, assim, existem esses dilemas com os quais a gente se depara, né? Porque a gente, eu vejo esse discurso, essa narrativa nos espiritismos e nas umbandas embranquecidas, de que a mudança dos hábitos alimentares estaria relacionada com uma evolução espiritual. Ou seja, quanto mais evoluído, né, o ser espiritual, mais ele abandonaria, né, hábitos carnívoros, você passaria para um vegetarianismo, né, e se você atingisse o suprassumo da escala evolutiva, você virava vegano, né? Mas o Chico Xavier, né, o nosso santo, ele era carnívoro. E aí, como é que fica essa situação? O maior médium do Brasil era carnívoro. Então veja esse dilema. Eu queria saber muito a sua opinião com relação a todas essas questões, né? Inclusive, pegando o gancho do Gismaí, acerca da existência de um movimento vegano espírita, né? Se existe uma corrente, se existe uma tendência nesse sentido, né? Exatamente a partir do especismo, né, que busca tirar os animais desse lugar, né, hierarquizado, subalternizado, né, enfim, e conferir a eles, colocá-los como sujeito de direitos, né, doutor? Aquela linguagem jurídica, como sujeito verdadeiro de direitos, né? Outro dia eu vi até disputa, isso é uma tendência jurisprudencial. Outro dia eu estava vendo disputa de guarda, né? O casal se separou, estavam disputando a guarda, não era posse, não, do bem, era a guarda do cachorro, e querendo prescrição alimentícia. Então, isso já é uma tendência, né? Essa questão. Eu acho que essa discussão vai acabar chegando, se já não chegou, né? Já chegou, não é uma tendência, não, já chegou com força. Já chegou e tem um movimento forte? Já temos decisões no STF, já antigas até, né, reconhecendo ali a regra de vedação da crueldade contra os animais, que está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 225, ou seja, o direito dos animais no Brasil, uma das constituições melhores do mundo em respeito a direitos dos animais, reconhece, né, veda a crueldade contra os animais. Então, nós temos aí realmente decisões, assim, várias
do STF, por exemplo, a Suprema Corte, reconhecendo, né, esses direitos dos animais. Para finalizar, eu quero muito ouvir o senhor, mas para finalizar a minha fala, né, eu só quero, isso aqui vai ficar registrado na internet, né, para os fundamentalistas evangélicos de plantão que vão assistir depois, eu quero deixar mais essa provocação aqui, né? Já fiz algumas para os espíritos e o modismo, então vou fazer para os evangélicos agora. O pessoal cai matando em cima dos adeptos às religiões brasileiras por conta do sacrifício de animais. Inclusive, teve uma lei que chegou no Supremo, com certeza o senhor viu, o questionamento que houve do Ministério Público, se não me engano, do Rio Grande do Sul, né, foi parar no STF, que queriam proibir a possibilidade de sacrifícios de animais, exatamente com base na questão da violência, do sofrimento, né, enfim. Curioso que a pessoa que foi fazer, inclusive, a sustentação oral no plenário do Supremo na ocasião, né, estava com sapato de couro animal. Mas daí não tem problema, né? Mas o problema é o macumbeiro lá matar o frango e a galinha, né? Inclusive vai ser comido. Agora, ninguém fala, esses evangélicos, né? Eles não falam que os judeus ortodoxos, hoje, nos dias de hoje, atualmente, sacrificam na véspera do Yom Kippur milhares e milhares de frango, de galinha, e ninguém fala nada. É como se não existisse. Porque causa um mal-estar falar. Porque se eu sou protestante, eu venho dessa raiz. Se essa raiz faz isso, como é que eu vou descer o sarrafo? Né? Agora, eu recomendo os evangélicos que eventualmente nos assistam posteriormente esse vídeo, que procurem por caparote o sacrifício de expiação que antecede o Yom Kippur, o dia do perdão. E o quanto isso foi essa violência, esse especismo a que você se refere, porque essa narrativa mítica do Sefer Bereshit, né, dos primeiros capítulos, ela é posexílica. Ela é posexílica e ela traduz exatamente o construto teológico que gravita em torno da reconstrução do Templo de Jerusalém, em que se institui exatamente essa perspectiva de que todos nasceram, o pecado entrou na humanidade, por meio de Eva, claro, né? Coitado do Adão, pobre do homem, né? Foi enganado, né? Até que ele fala, para que você foi fazer essa mulher para mim, meu Deus do céu? Essa mulher me enganou, me passou para trás, essa mulher e essa serpente falante aí. Então, essa perspectiva de que todos são pecadores e de que a única forma de você permanecer vivo, de você sobreviver, é se você, no dia do perdão, você, em jejum, em oração, realizar os sacrifícios necessários para que a Vé te conceda a renovação, mais um ciclo solar, mais um ano de vida. Né? Isso se estabelece dentro do contexto histórico, político, teológico, sobretudo, do século V a.C., no Templo de Jerusalém. É só jogar caparote no Google. Joga caparote que vocês vão ver diversos vídeos no YouTube, né, dos judeus ortodoxos, né, com aquela vestimenta característica, aquela roupa preta, chapéu, etc., com frango, com a galinha de macumba na mão, girando em cima da cabeça dos judeus. Né? Eles, ninguém fala nada, os evangélicos ficam calados. Né? Agora, o macumbeiro, se pegar na galinha, aí acaba o mundo, aí é o Ragnarok, é o Armagedon, é o Apocalipse. Né? Obrigado, Rafa. Obrigado, Guilherme. Então, vamos lá, várias questões, né? Começando por você, Ismael, querido, veja só. Eu estava lembrando aqui de um pensador chamado Arjun Pandurai, um pensador indiano, que ele trouxe uma ideia já faz uns 40 anos, chamada gastropolítica. Gastropolítica seria a concepção que entende que existe uma intencionalidade, que existe uma escolha prévia, que existe um pré-condicionamento do hábito coletivo de comer determinadas coisas e não comer outras, de comer de uma forma e não de outra, de comprar em determinado lugar o alimento e não em outro, de cultivar o alimento de determinada maneira e não de outra, de determinar o que é comestível e o que não é comestível. Ou seja, uma questão de gastropolítica que parte de uma construção histórica cultural. E nós, especialmente ocidentais, ocidentalizados, né, não pensamos livremente o que desejamos comer. Há toda uma imposição cultural de que é necessário consumir os animais para a nossa subsistência. E isso tem sido contraposto exaustivamente por diversas pesquisas
científicas, nutricionais, médicas, etc., de que os nutrientes que nós necessitamos para a nossa subsistência estão dispostos no mundo vegetal. E a maioria dos animais que nós consumimos, por exemplo, são animais que consomem o quê? Vegetais. São animais herbívoros. De onde eles tiram aquela força, aquela potência, aquele peso? Um boi, 500 quilos. De onde ele tira isso tudo? Tira dos aminoácidos, das vitaminas, das proteínas dispostas no mundo vegetal. Então, há um interesse econômico, há um interesse político muito forte, há uma ideologia do consumo de animais imposta na nossa mentalidade, que faz com que fique difícil sequer imaginar sermos vegetarianos, porque enfraqueceríamos, etc. Toda uma propaganda, todo um recurso multimilionário que determinou, né, que nós necessitamos comer animais. É uma questão realmente de gastropolítica. Então, assim, nós escolhemos alimentos por razões culturais, religiosas, de identidade, de crenças várias, de sistemas de valor. Então, é uma questão, sobretudo, de gastropolítica e é uma questão, sobretudo, de colonização. A partir das invasões coloniais, foi imposto um modo de comer. Foi imposto um tipo de alimento a ser comido em detrimento de outros alimentos. Foi imposto uma indústria, foi imposto uma pecuária que não existia sequer aqui no Brasil. Foi imposta a ideia de que os animais são mercadorias para satisfazer o lucro do sistema capitalista. Então, a ideia de consumir animais é uma ideia nitidamente capitalista, nitidamente colonial. E está de maneira estruturada nas sociedades colonizadas, sobretudo. Então, assim, né, nós não pensamos assim livremente. Há toda uma imposição cultural, né, secular aí, que determinou o lugar da carne no prato da maioria das pessoas. Há muitos estudos interessantes sobre isso, muitos mesmos. Então, com isso que eu estou querendo dizer, né, para pensar estruturalmente, para pensar socialmente, que essas nossas escolhas pessoais, elas são muito mais determinadas, né, por essas construções sociais, coletivas, por interesses políticos, por interesses de poder. Né? E é uma discussão muito interessante. Então, eu queria trazer esse ponto primeiro da gastropolítica, de pensar essa indústria cultural que determina os nossos sabores, que determina as nossas escolhas, que determina onde vamos comprar, onde não vamos comprar, que determina que tipo de coisas elegeremos como alimentos, em detrimento de outras. E a questão do vegetarianismo, Ismael, a questão do veganismo, que é um nome mais recente, a palavra mais recente, mas o conceito já existe há milênios. Pitágoras era um vegano, 500 anos antes de Cristo. Pregava, ia metempsicose, Sibinates deve ter uma pergunta sobre isso para fazer, que da outra vez ele queria falar sobre isso. Né? Então, sim, vegetarianismo existe desde que o mundo é mundo, praticamente. Né? Várias sociedades antiguíssimas, né, eram vegetarianas. Ao lado de Jesus tinham vários vegetarianos, tinham lá os como é que era o nome deles, daquele grupo, que alguns disseram que João Batista fazia parte, os essênios, né? Exato. Então, assim, né, esse conhecimento de obter a nutrição a partir dos vegetais, das plantas, né, de uma nutrição mais equilibrada, assim, sem a necessidade de consumir animais, é muito antigo na nossa história. Mas a determinação disso como necessária à nossa subsistência é uma coisa mais recente. Tem 200 anos, praticamente, essa determinação. Não foi sempre assim. É uma questão política, cultural muito clara nesse sentido. E, então, por exemplo, né, eu sou uma pessoa vegana, né, há praticamente 10 anos, né, minhas taxas estão bem, mas eu faço um controle. Eu não sei como foi a sua, eu não sei como foi dessas outras pessoas, mas eu faço um controle nutricional. Né? Não adianta ser vegetariano, não adianta ser carnívoro, não adianta ser isso ou aquilo se não tiver um controle. Se fizer mal feito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, eu tomo a minha vitamina B12, né, eu tenho que fazer o meu controle. Né? Se eu não fizer, eu vou ter problemas. Não sei se foi o seu caso, não sei como é que foi o caso das outras pessoas, mas eu preciso de orientação nutricional para isso. Por quê? Segundo a ciência da nutrição, não sou nutricionista, mas tudo que eu estudei, né, nessa área, né, existem várias instituições renomadas declarando com pesquisas sérias, né, de que todos os nutrientes que precisamos estão dispostos, né, no mundo vegetal. Então, assim, né, como toda dieta, é preciso balanceamento, é preciso equilíbrio, é preciso controle de vitamina, é preciso etc.
Mas eu acho que há muito mais questões psicológicas do que necessariamente nutricionais nessa transição. Beleza? Então, o que é proteína, por exemplo? O mito da proteína. Proteína é um conjunto ali de aminoácidos. Está disponível aí no tomate, no feijão. Não está disponível só no corpinho dos animais, nos pedaços dos animais. Sabe? Existe uma imposição, uma lavagem cerebral muito forte para que a gente entenda que precisamos consumir os animais. E sob o ponto de vista ético, aí vem a questão. A gente pode pensar essa questão a partir do nosso interesse na saúde. Mas a gente precisa equilibrar isso com o que você está querendo fazer, Ismael, o que você fez, com o interesse dos animais de viver as suas vidas. Né? Então, aí vem um problema, aí vem um desafio, né? Ao mesmo tempo eu quero o bem dos animais, ao mesmo tempo eu quero a minha saúde plena. Né? Então, assim, eu participo do movimento vegano há tempos, eu participo desses estudos como pesquisador, e eu considero que é plenamente possível ter saúde a partir de uma dieta vegetariana, de uma dieta vegana, né? E esses estudos vão levando a gente a desmistificar uma série de coisas que estão impostas aí por concepções religiosas, espiritualistas, o Guilherme trouxe várias aqui, né? E por concepções de interesses políticos também, né? A gente sabe aí o papel da pecuária no Brasil, a bancada ruralista, os interesses econômicos a partir da produção artificial de animais. Há mais bois do que pessoas no Brasil. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só da morte dos animais, a gente está falando da destruição ambiental em escala planetária. Né? A gente está falando de uma coisa muito séria que está inviabilizando a continuidade da existência humana no planeta, a partir aí dessa centralidade do consumo de animais na mesa das pessoas. Mas eu não gosto de tratar desse tema a partir das pessoas. Eu gosto de tratar esse tema a partir do social, da estrutura. Eu não trato desse tema culpabilizando pessoas, fiscalizando o prato de pessoas. Eu sou radicalmente crítico ao movimento vegano, porque o movimento vegano majoritariamente é liberal, é capitalista, ele tem uma visão moralista de mundo, e eu não concordo com essa visão de mundo. Eu concordo com a concepção vegana popular, vegana anticapitalista, uma concepção vegana que olha a estrutura, que olha o social, que critica o sistema alimentar, que faz com que a gente escolha algumas coisas em detrimento de outras, e cria uma desigualdade, uma miséria que não permite, né, que muitas pessoas consigam ter aí, né, uma vida plena, que tenha acessos verdadeiramente, né? Vegana comuna, né, Guilherme? É isso aí. Guilherme, olha só, querido, sobre isso que você trouxe, existe muito racismo misturado aí junto às concepções veganas de mundo, né? Sejam elas de vertentes religiosas, espiritualistas ou não. Né? Realmente há uma perseguição histórica, secular, contra tradições de matriz africana e de matrizes que não sejam, né, ocidentais. A questão do STF que você trouxe, né, esse julgamento, né, isso apareceu bastante na defesa, né, contra a declaração da incondicionalidade dessa lei, né, lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, vejamos, há toda uma opressão às religiões de matriz africana que você estuda. E as concepções alimentares e as concepções de relação com os animais, sem generalizar, mas dessas religiões de matriz africana, elas são muito mais, digamos assim, éticas do que as concepções ocidentais dominantes. Eu acho que se o processo fosse inverso, se a concepção dominante fosse essa, a nossa relação com os animais, a nossa relação alimentar, seria muito melhor, mesmo tendo ali um antropocentrismo, um especismo envolvido, mas não seria como, penso eu, né, caminhou, né, a nossa sociedade. Para citar para vocês um exemplo, assim, tem do movimento antirracista, do movimento negro, do movimento indígena, eu trabalho isso na minha tese. Tem autores como Laila África, autores como Aficô, autores como Silcô, autores como Vandana Shiva, né, e outros que colocam a questão da colonização do paladar e da alimentação,
que com a colonização e com o imperialismo impediu socialmente, culturalmente, uma dieta balanceada para os colonizados, impondo a eles o quê? Uma forma de alimentação eurocêntrica baseada em restos de animais industrializados, excrementos, laticínios, açúcar, farinha e sal, por exemplo. Então, eles mostram que, apesar de regiões como o continente africano e boa parte do asiático terem consumo de animais, a dieta desses povos era uma dieta muito mais baseada em vegetais e em harmonia com seus ecossistemas. Então, assim, essas concepções também foram oprimidas, sofreram epistemicídios, foram violentadas, né, para que outra concepção de relação com os não-humanos e de consumo de alimentação, né, fosse imposta. Então, eu entendo e eu defendo isso na minha tese, estou ainda em andamento, de que o veganismo é muito mais fácil de ser buscado se tal alimentação ancestral, existe esse termo alimentação ancestral, e os conhecimentos naturais desses povos fossem mais valorizados e resgatados. A gente chegaria mais rápido numa concepção antiespecista se partisse daí, dos povos oprimidos, realmente suas relações mais harmônicas com o mundo natural. Então, há uma perda aí e há um resgate que está sendo feito, né, para que essas concepções nos ajudem a repensar e melhorar a nossa alimentação. E aí eu também estudo giro multiespécie, né, que é um estudo muito interessante, que ajuda a entender que a natureza humana é uma relação entre espécies, né, ajuda a superar essa excepcionalidade humana, né, ajuda realmente a pensar que estamos juntos e com as outras espécies, essencialmente para a nossa própria existência, ou seja, a critica, busca superar essa tradição humanista, né, que trouxe para a gente essa concepção muito humano-centrada, no direito, né, na filosofia, enfim, né, em várias áreas do conhecimento. Obrigado, Tiago. Rafa, aí pela minha parte. Agora é o Tiago. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Gente, desculpa o atraso, eu fiquei sem internet por um bom tempo, aqui está chovendo demais. Interfere no nosso sinal. Rafael, lamento não poder ter assistido, mas eu vou assistir depois da tua apresentação. Eu tenho basicamente duas perguntas. Primeiro, eu quero falar um pouco de mim, que eu sou carnívoro, sou de família carnívora, da necessidade de comer carne todos os dias, literalmente, né? E há um tempo já estou com esse exercício. E também a minha família nunca foi fã de animal. Meu avô traumatizou a família inteira, porque ele chegou a ter 50 cães dentro de casa. Então, nem minha mãe, nem o tio meu, o tia tem animal em casa. Então, nós crescemos sem bicho e comendo muita carne. Eu já vi ter animal agora, depois de adulto, que eu estou aqui na chácara, e passei a ter gatos, galinha, aí que eu fui descobrir que galinha é inteligente. Matei muita galinha para comer. Muita. Eu aprendi a matar bicho com 8 anos de idade. Então, eu sou carnívoro mesmo do que mata para comer, literalmente. Então, aqui eu fui descobrir que galinha é inteligente, que galinha separa comida para um pintinho, ela vai tentar quebrar com o bico lá para dar para o pintinho dela. Eu descobri que jabuti é inteligente. E já tem uns 2 anos que eu estou pensando bastante nessa situação dos animais ter essa capacidade cognitiva, né? Para mim, nunca parei para pensar sobre isso, né? A colonização anulou em mim e o meu avô contribuiu a eu pensar nesse campo da ética animal. E, exposto isso, né, eu tenho uma pergunta quanto ao campo da defesa da ética animal. Essa defesa, que eu não conheço nada, né? Estou deixando bem claro. Ela está apenas em prol dos animais inteligentes, que têm capacidade intelectiva, que são cognoscentes, ou também se estende aos animais sencientes, né? O senciente é aquele que ainda não foi comprovado a capacidade intelectiva, mas sabe-se que ele sente, que ele absorve, tem sentido, né? Inclusive dores, alguns casos de crustáceos, por exemplo. Acho que foi o ano passado que a Inglaterra conseguiu provar
que alguns crustáceos são sencientes. Então, minha pergunta é, essa defesa, a primeira, dos direitos dos animais, se estende também a crustáceos, a insetos, porque na Ásia a base alimentar é inseto, uma vez que eles não têm condições climáticas para produzir animal de grande porte, devido à grande área de deserto, seja deserto arenoso ou deserto de gelo, a base alimentar de muitos países é insetos. Também se estende a esse grupo de seres? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o veganismo é uma proposta para a elite? Porque o pobre, ele não tem condições de escolher. Né? Por exemplo, aqui no norte, eu moro no nordeste do Pará e nordeste da Amazônia. Aqui, quando chove, chove. 6 meses de chuva. Aqui na minha cidade começou a chover em dezembro. Não tem um dia que não chova pelo menos 2 horas. Mas de janeiro a abril, não foi 2 horas de chuva, foram 2 dias ininterruptos, 3 dias, uma semana. Então, cultivar hortaliça é impossível ou muito caro. Né? No verão, um maço de cheiro verde, coentro que vocês conhecem talvez, é R$ 2. No inverno é 10, 15, porque o excesso de água mata. Né? O veganismo em região de muito gelo, por exemplo, no Japão. No Japão, hoje, atualmente, só rico, muito rico, consome fruta, porque é caríssimo. Eu tenho amigos japoneses aqui, uma das maiores colônias do Brasil é aqui no Pará, na região de Castanhal, né? 150 quilômetros daqui. Então, as 2 maiores colônias de japoneses fora do Japão é São Paulo e Pará. Então, eles me contam que quando a pessoa compra uma casa nova, o presente é uma cesta de frutas, que seria algo absurdamente caro. Você vai visitar alguém, você leva frutas, não leva um vinho. Porque fruta só se come em ocasiões especiais. Né? Então, é muito mais fácil você ir para o mar e matar um golfinho, porque você vai ter proteína e vai ter gordura para sobreviver às intempéries da vida, do que comer verduras e legumes, porque é caro. Não se planta no gelo, não se cultiva no gelo. Então, como é que fica essa questão do vegetarianismo, do veganismo, com esse cenário geográfico, econômico? Ele seria uma proposta realmente para quem pode? Né? Essa é a segunda. Então, para recapitular, a primeira, a defesa dos animais se restringe aos animais com capacidades cognitivas ou também se estende aos sencientes. E a segunda, se essa proposta ela não é muito elitista, visando a questão geográfica e econômica de algumas regiões do mundo. Beleza, Tiago, querido. Veja só, começando aí pelo critério que você utilizou até no relato, né, das suas experiências pessoais com os animais, você utilizou o critério aí da inteligência, né, dessa capacidade que é presente também em muitos animais não humanos, como as galinhas, né? Galinhas reconhecem facilmente, individualmente, pessoas, as galinhas resolvem questões de matemática, né? Realmente, há aves assim, aqui onde eu estou tem muitos corvos, os corvos são muito inteligentes. Então, há vários estudos sobre a inteligência dos animais, a personalidade dos animais, e o que a ética animal criticaria nesse quesito? Ela questiona se a hierarquização de habilidade entre as tantas espécies ela seria um argumento suficiente, ou melhor, se ela seria um argumento relevante para consideração moral e reconhecimento de direitos. Se esse argumento fosse válido, na nossa própria espécie a gente teria problemas, porque muitas pessoas, por questões senis, por questões de doença, né, não teriam o raciocínio, não teriam essas habilidades plenas, e essas pessoas poderiam, então, ser oprimidas, violentadas, excluídas. Então, o argumento da inteligência não seria um argumento relevante para se pensar em reconhecimento moral de outrem, sabe? Então, esse é um argumento interessante que eu acho que a ética animal traz. Ou seja, o argumento da presença de algo não humano que o tornaria, assim, especial em relação às outras milhões de espécies, para mim, ele teria uma ampla consideração da
uma ampla aceitação da modernidade para trás. Na contemporaneidade, eu já acho frágil. Eu acho que esse argumento da inteligência ele já deveria estar mais do que superado. Não deveria ser critério de considerabilidade moral de outrem, sabe? Seria um argumento realmente frágil. E essa inteligência ela está realmente distribuída de modos diversos na natureza, né? A gente sabe que o critério racional é um critério, né, eleito, escolhido, aí, determinado pela elite com base em critérios humanos, determinados humanos, brancos, né, europeus, cristãos, héteros. E tem um tipo de racionalidade, né, em oposição à animalidade, construída nessa dualidade para inferiorizar o animal não humano. E isso leva a critérios de animalização de seres, de forma detrimentosa, animalização de humanos e animalização de não humanos. A dicotomia humano-não humano, com base nesses critérios, é a âncora do sistema racial, é a âncora da supremacia branca. Vocês viram agora que aqui na Espanha, o racismo que o Vinícius Júnior está sofrendo. Do que chamaram o Vinícius Júnior? Macaco. Macaco. Animalizaram o Vinícius Júnior, porque a animalidade em dicotomia com o humano, esse sujeito por excelência, esse agente moral é algo inferior, é algo criado para justificar opressões a humanos e não humanos. Então, o Vinícius Júnior é animalizado, os indígenas são animalizados, mulheres foram animalizadas na história, pessoas negras são animalizadas, porque para justificar a opressão delas. Então, é preciso superar essa dicotomia humano-animal. E uma dicotomia que tem critérios bem estabelecidos, racionalidade, alma, enfim, vida moral, pensar em Deus, como está no Livro dos Espíritos. São critérios estabelecidos, né, em oposição a esse outro, o não humano, que serve de justificativa para opressões realmente alheias. Sobre a questão do veganismo, como eu disse, eu sou muito crítico ao movimento vegano. Tem muitas pessoas até abandonando esse termo, veganismo, porque é um movimento que está elitizado, realmente. É um alimento cooptado pela ideologia capitalista, né, e ele atende realmente muito mais a uma elite no poder do que as pessoas pobres, né, as pessoas miserabilizadas, que são a maioria no Brasil. Então, a gente tem uma população negra, população periférica, que vive, por exemplo, um nutricídio, onde alimentos de baixa qualidade, a imposição de alimentos de baixa qualidade, né, é quase que imposto a esse grupo de pessoas. Então, a gente tem realmente assim, uma elitização nesse sentido aqui, de que há um movimento vegano majoritário, liberal, que aposta nas grandes empresas, nas grandes corporações multinacionais, no lançamento de um hambúrguer vegano que vai custar R$20, e quem vai poder comprar, a maioria é pobre. Tá? Então, há uma elitização, né, muito já denunciada pelo movimento, por isso que eu me alinho mais à ideia de um veganismo popular. Há uma ideia que vai criticar o sistema alimentar, há uma ideia que vai estar no chão, ao lado dos pobres, há uma ideia que vai buscar, primeiramente, possibilidade de se alimentar regularmente, né, antes de discutir questões como essa, juntos, mas percebendo que a necessidade maior é permitir que todas as pessoas possam comer. É criticar esse sistema econômico desigual. Então, tem que estar ao lado de superação da concentração fundiária, dos latifúndios, tem que estar ao lado do movimento, né, das pessoas sem terra, tem que estar ao lado da agroecologia, tem que estar ao lado de uma alimentação sem veneno, de uma alimentação que conserva o mundo natural, de uma alimentação que também, porque não respeite os animais, né, incluir aí a ética animal, mas ao lado dos mais oprimidos do mundo. Então, para mim, o movimento vegano é um movimento branco, elitizado, né, que precisa realmente rever aí muitos posicionamentos que reproduz racismo, reproduz uma série de questões nas suas manifestações. Tá? Então, assim, sobre as questões locais que você trouxe, Thiago, os desafios existem, né, em todas as geografias. Aí, localmente, as pessoas vão ter que se organizar se tiverem aí esse interesse, né, numa ética animal. Então, assim, é muito pontual, né? Uma pessoa lá na Groenlândia, lá não sei aonde. São questões pontuais que as pessoas vão ter que se organizar localmente, entender as suas necessidades, as suas possibilidades,
as suas contradições, para incluir aí o interesse também de viver dos animais não humanos. O ser humano é criativo, vai ter que buscar possibilidades, né, para conseguir realmente se organizar diante desses desafios, né? Mas que a ética animal busca trazer é isso, a gente pensar o mundo também a partir dos interesses dos outros seres, que sem eles sequer estaríamos aqui. É uma concepção assim, assustadora da nossa mentalidade, olhar o mundo só a partir dos nossos interesses. Isso é espantoso, isso é algo assim, causa um horror, assim, quando a gente percebe pela chave especista. Nós somos uma espécie entre milhões de espécies. E como só o interesse da nossa espécie deve prevalecer, não faz sentido isso. Se eu estou aqui respirando agora, eu vou dar esse exemplo, tem plânctons no fundo do oceano, liberando oxigênio, tem um mundo vegetal imenso liberando oxigênio, tem ali os micro-organismos ajudando as árvores a fazer a fotossíntese, tem uma série de animais com seus excrementos, com a sua, enfim, com as suas habilidades, colaborando com isso tudo. Como assim, se a nossa espécie importa? Isso é uma concepção doentia de mundo, sabe? Algo assim realmente estranho, uma construção realmente sem sentido, mas que prevaleceu. Está aí ainda prevalecente, mas está sendo cada vez mais contestada por essa chave antiespecífica, por essas novas e tantas compreensões de mundo. Né? Existe aí a ética animal, os estudos críticos animais, os estudos multiespécie, o ecofeminismo, o veganismo nas suas variadas vertentes. Existe uma série de concepções de mundo que estão questionando, né, o lugar do humano no mundo natural, nos ajudando aí a repensar a sociedade para que seja pluriespécie, realmente, para que seja uma fraternidade que se reconheça multiespécie, não só centrada aí numa única espécie, né, uma coisa que não faria sentido. E as concepções religiosas, né, que insistem nessa visão de mundo, né, de privilégio do ser humano, né, eu tenho percebido que elas estão ficando cada vez para trás. Eu tenho percebido que, por exemplo, não gosto muito dessa questão de novas gerações, mas pelo menos os jovens, que eu participei do movimento espírita na juventude, né, liderando aí juventudes espíritas e tal, né, jovens assim abandonando realmente as noções, no caso aqui espíritas, né, porque não conseguiam acolher essas visões de mundo, né. Então, eu acho muito importante estabelecer esse diálogo com a filosofia da ética animal, com as ciências animalistas, para que essas concepções se atualizem e consigam incluir aí novos sujeitos morais na visão religiosa. Não sei se respondi tudo, mas foi o que eu lembrei. Thiago, desculpe. Não, tá ótimo, obrigado. Só um instantinho, Josmair. Eu vou fazer só uma consideraçãozinha e passo para você, tá? Rafael, essa concepção que começa com a crítica do preconceito, ou com uma crítica ética da ética dos animais, ela não aponta, no seu entender, para uma espiritualidade de natureza universal, tipo assim, uma visão espiritualista que enxergasse o espírito como uma energia vital em toda parte, que se manifesta das diversas maneiras, inclusive na humana, mas não somente na humana. Como é que você enxerga isso? É viajar demais? Você se aproximar aí do Teilhard de Chardin, dessas pessoas, de enxergar uma alma do universo, uma alma de todas as coisas, ou assim, sem precisar chegar a uma visão panteísta, mas de ver espiritualidade em toda parte e as diferentes formas de vida como manifestações, como nós somos manifestações de uma espiritualidade que é diversa, que é plural e que a consciência é um caso só dessa manifestação de espiritualidade. Como é que você pensa essa coisa? Eu acho esse um pensamento interessantíssimo, Signati. É um pensamento presente e corrente realmente espiritualistas, por exemplo, né, na pitagórica, né, que estendia as noções de justiça a todos os seres, por exemplo, e é uma defesa... Não é uma visão propriamente nova, né?
não é nova, não é uma visão nova, realmente. Né? Eu acho que tem um diferencial em Pitágoras, porque havia ali uma compreensão de respeito ao interesse das outras criaturas. Não era só pelo interesse humano de estar bem, em harmonia, mas também tinha um reconhecimento do interesse intrínseco daquele outro ser. Por isso que eu comecei falando dessa questão de justiça, porque, para ficar mais claro, porque existem concepções espiritualistas que trazem abordagens éticas aos animais, mas assim, mais focada no interesse do humano. Não fez esse deslocamento de sair um pouco do interesse humano e reconhecer os interesses dos animais. Para ficar mais claro, o Gismair disse, dramatiza um pouco também. O Gismair disse, por exemplo, de reuniões mediúnicas, não sei se foi Gismair ou Guilherme Pontes. Por exemplo, prescreve-se não consumir animais em reuniões mediúnicas, porque aquela energia pesada vai atrapalhar o quê? A reunião mediúnica, vai atrapalhar o contato com os espíritos. Não é pelos animais em si, esse deslocamento que eu estou falando. Ou seja, prescreve-se uma não crueldade aos animais para o interesse humano, não para o animal em si mesmo, que está perdendo o seu bem mais valioso. Então, eu acho que o Pitágoras traz esse diferencial de, na sua concepção de justiça, na sua concepção de metempsicose mesmo, né, de reconhecer aí os interesses dos animais não humanos. E Pitágoras, então, ele inova no sentido de colocar em pé de igualdade, pelo menos no plano espiritual, todos os seres vivos nesse dinâmico processo de intercâmbio entre eles. Né? Então, há um contínuo entre humanos, entre animais, entre todas as espécies, inclusive nesse sentido de justiça que eu destaquei. Então, assim, por exemplo, os jainistas, Signati. Jainismo impressionante também, antes de Cristo, prega o respeito, o amor a todos os seres, não prega uma dieta vegetariana estrita, não consome, não mata nada, nem insetos, invertebrados, seres não sencientes. Por quê? Porque há essa noção de uma unidade, de um único espírito, de um espírito vítico, uma coletividade presente em todos os seres. Então, essa concepção, para mim, ela é uma concepção espiritualista, assim, raiz, boa, para se repensar essa hierarquia que o espiritismo, por exemplo, se mantém, uma hierarquia. Eu acho que o ponto é esse, repensar a hierarquia. E para repensar a hierarquia, essa concepção que o professor trouxe agora, eu acho fundamental. O Ramatiz chama isso de espírito-grupo, né? Lá no Fisiologia da Alma. Essa ideia que o Signatus falou aí, de uma espécie assim, de nouri, né? Ubaldiana, em relação aos animais, né? Uma corrente de pensamento que seria um espírito-grupo, né? Mas, Rafael, é só uma dúvida, não é nem uma questão, não. Eu não sei se eu entendi direito aí durante a sua fala, você disse que está trabalhando uma tese atualmente sobre esse tema? Da minha tese, eu tenho como objeto de pesquisa a exportação de animais vivos. Eu investiguei isso no meu mestrado e investigo no meu doutorado. Mas eu estou investigando em andamento, estou no último ano. Aí eu estou investigando os fundamentos do especismo colonial. Ok? Então, eu estou defendendo a existência e os fundamentos do especismo colonial. Como que o especismo colonial está presente na formação do direito imposto aos povos colonizados e como que tem um áudio aberto, né? Acho que é o meu. Enfim, então estou trazendo essa pesquisa sobre o especismo colonial, sobre como que esse especismo no período colonial ele se entranhou nas visões de mundo dominante dos povos colonizados. Então, como o nosso direito tem dificuldade para reconhecer direitos animais, que foi um direito forjado pelo colonizador, um direito moderno baseado em tradições humanistas, um direito que desconsiderou as organizações sociais e políticas dos povos colonizados, que sequer tinham em seu vocabulário, em sua linguagem, uma hierarquia de animal humano e não humano para pensar o mundo, sabe? Então, eu investigo os fundamentos do especismo colonial. Célia. E aí, ó, gente, a Célia vai fazer a pergunta dela, e aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça logo em seguida a Célia e o Rafael
responde, dá o gran finale, para nós podermos encerrar, tá? Porque já são 18, 17. Se deixar, a gente vira noite. Mas a gente tem que, em algum momento, terminar. Selby. Primeiro, eu só quero endossar uma colocação que o Elias fez, né, quanto à aprendizagem, né? Então, quero agradecer primeiro, professor, assim, a sua serenidade para falar, né, esse jeito aconchegante aí de ir levando conhecimento, né? E uma coisa que eu me lembrei, assim, me lembrei de várias coisas aqui, mas uma que eu gostaria de partilhar é um filho de uma amiga, ele faz parte do espectro autista, então ele é Asperger. E quando ele era criança, uns 11, 12 anos, eu passando pela rua e tinha um caminhozinho de formiga, e aí ele falou, tia, para. E eu assustei, falei assim, uai, o que está acontecendo? Ele falou, tia, preste atenção, olha o caminho de formigas no chão, né? E aí, daquele dia em diante, eu brinquei, eu passei a brincar com essa história. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso olhar para cima mais, eu tenho que olhar para baixo agora para não pisar nas formiguinhas, né? E assim, eu passei a dar um valor, sabe? Assim, que é um dos privilégios de ter Asperger perto da gente é esse, né? Porque eles são muito requintados em termos de sensibilidade, né? Então, eu passei a dar um valor incrível em situações que antes para mim não eram vistas, notadas, que passavam despercebidas, né? E engraçado, que eu não pensei nisso antes, mas durante a tua fala e das falas dos colegas, me veio a teoria do caos, né? Que o simples bater de asas, né, de uma libélula pode mudar tudo, né? Então, assim, eu fui integrando determinadas questões. Outra coisa, a questão sistêmica, né? O olhar sistêmico, ele ajuda a fazer uma compreensão que seja, que a gente não se sinta tão o rei da floresta, mas que a gente se coloque também no lugar do conjunto, né? Do todo, né? E para que isso haja um equilíbrio real, né? E uma outra questão também, que eu até estou relendo um livro de São Francisco de Assis, um livro espírita, e que me veio demais aqui hoje a lembrança, tem uma passagem que ele agacha, porque os bichinhos, eles ficam mexendo na água, né, para poder ele falar com eles, né, e aí ele abaixa e começa a falar e declamar e fazer aquelas falas dele, e assim, me veio essa imagem por essa condição de sensibilidade, né? Assim, porque ali ele estava também falando coisas que, segundo o texto do livro, evangelizavam os animais, né? Então, eu estou querendo reler para poder voltar a isso, mas o que eu estou querendo dizer é a sensibilidade de percepção de conjunto, de todo integrado, né? E uma coisa assim muito interessante, papai é veterinário, e há pouco tempo atrás, ele já está com seus 85 anos, ele falou assim, minha filha, eu não dou conta mais de montar nenhum caminhão de gado para abate. O último caminhão que eu montei, eu pedi desculpa para eles, eu pedi perdão, e eu fiquei assim muito mexida com aquela história, porque eu falei, gente, uma pessoa que passou uma vida toda trabalhando nessa área, chegar numa idade dessa e conseguir, né? Eu até anotei aqui do lado, né? Realizar o rompimento das crenças, dos valores, né? E parar para ter um outro, se oportunizar um outro olhar, né? Então, eu não sabia sobre gastropolítica, quero até investigar mais, quero agradecer. Eu vou ler, porque eu sempre pensei nisso. Eu tenho estado muito no Maranhão e no Piauí, e fechando já a minha ideia, durante a pandemia eu falei, gente, o que cresceu de hipermercado nessa região, nessa cidade ali de Parnaíba, interior do Piauí, é assustador. O que desmobilizou as comunidades que faziam culturas, né? Porque eu acompanho isso de perto, eu não acompanho de longe.
eu falei assim, o povo perdeu essa coisa, né? E isso começou a me preocupar, e não deu outra, né? Agora, nesse período, eu comecei a visualizar uma aceleração da fome, né? Então, assim, é bem interessante tudo isso, né? É assim, realmente a gente tem que estar aberto a essa nova condição de abrir mesmo, né? Parar de ficar nessa concepção nossa cindida, né? E realmente partir para novos momentos. Muito obrigada, gratidão. E obrigada aos Eu te colegas também, agradeço. e todas as contribuições. Obrigada. Agradeço, Célia. Acho muito importante realmente essa visão sistêmica. Como eu Rafael, disse, né, Rafael, eu vou te pedir só para o Tiago, você levantou a mão, Tiago? Só para o Tiago desculpe, falar e ok. depois você faz a finalização, tá? Sim, Rafael, eu não ia mais comentar, mas a fala da Célia me cutucou para falar isso, porque estou me sentindo um genocida aqui, né? Ou literalmente exterminando centenas de animais de milhares, porque aqui na chácara, se eu não usar veneno, as formigas me consomem. Se eu não usar veneno, o cupim toma conta da minha casa. A minha primeira pergunta era sobre a questão dos sencientes, né? Como é que fica a questão animal dos insetos? Porque isso também afeta a cidade. Ou você extermina, ou a barata toma conta do teu apartamento, se você mora no centro de Goiânia. Porque onde eu morava era barata o dia inteiro, fazia todo mês um negócio de inseticida lá para matar as baratas. Então, quando eu perguntei a questão dos insetos, eu referi-me apenas à questão asiática de usá-los na alimentação, né? Tem a questão da praga. A minha pergunta é, como é que fica nesse cenário? Porque é uma questão, sei lá, como eu posso dizer, de existência. Eu preciso, ou eu as formigas, ou eu ou o cupim, né? Então, enquanto animal, por isso que a minha pergunta, não sei se é boba, o direito animal vai estar direcionado apenas, mais uma vez, aos cognoscentes, sei que é um termo colonial, que toda essa questão especismo vem com o conceito de raça, depois que vem toda essa questão daí. Tenho consciência disso. Mas essa é uma questão que é pertinente para mim, por exemplo. A questão dos insetos, ela é pertinente a mim. Eu saí da chácara, fui para o centro da cidade, grande, do mesmo jeito, o diabo do inseto me perseguiu. Tive que mandar matar, né? E a outra questão ainda é a questão alimentar, geográfica, da questão política em relação à cultura alimentar. Um trabalhador do campo, eu penso, né, isso aí é coisa minha, também fui para o campo e sempre tive que comer muito. Quando ele sai para a roça às 5 horas da manhã, eu penso que ele não vai sustentar com um prato de salada, né? E ele não vai ter dinheiro para ir no supermercado comprar produtos bons e caros ou ir no nutricionista para fazer uma dieta balanceada para que ele não adoeça, como aconteceu com o Gismaí. Então, assim, quando você disse, cada região tem suas especificidades, cada um que é inteligente que encontra seu caminho. Eu penso que é um pouquinho complicado para algumas realidades encontrar esse caminho, né? Então, era só isso mesmo. Maravilha, maravilha. Você não Ainda tem entendeu a o Neura. caminho, Tiago. A Ainda tem a Célia deu a Neura. dica. Tem Peraí, uma outra tem a pergunta da Neura. Núria, né? Ok, Neura. Eu gostaria de agradecer ao Rafael pela belíssima apresentação. Rafael, eu fico muito contente que você traz essa problemática animal. Eu sou vegetariana, não vegana ainda, mas sou vegetariana há 42 anos. E na minha época do doutorado, eu peguei uma anemia ferropriva, mas não foi por causa da falta da proteína animal, foi porque eu fiz uma alimentação que, não, aliás, eu não me alimentava. Então, realmente, eu passei uma dificuldade. Fui, na época, com o médico e ele me disse, não, a sua anemia não é em razão de você ser vegetariana, é porque você teve todo um estresse na época do doutorado e acabou tendo essa anemia ferropriva. Então, eu sou vegetariana há 40 anos, tenho essa preocupação que você tem, Rafael,
Fico extremamente feliz, né, da gente hoje poder discutir. Eu sou do sul do país, de famílias de gente da fronteira, Bagé, São Gabriel, ali, pessoal que só mexe com gado e com churrasco. Então, foi uma escolha, na época, muito pessoal, de amor aos animais, né, e uma negação. E veja que o meu tipo de sangue é O positivo. Dizem que os O positivos não conseguem viver sem proteína animal. E eu sou um exemplo vivo disso. Mas eu tenho toda uma dieta, como o Rafael colocou, e tudo, morei algum tempo ali no Pará, sei da problemática da Amazônia, da chuva intensa, a falta de verduras, mas a gente tem o feijão, tem uma série de cereais que tem uma carga proteica muito interessante e que suprem adequadamente essas dificuldades, porque não é só vegetais, não é só verdura propriamente, tomate, alface. Não, hoje a gente tem, inclusive, uma planta que chama aquela Ora Pronobilis, que 7 folhinhas equivale a um bife, quer dizer, a carne do pobre, né? Então, graças a Deus, estão investigando, e a minha contribuição, deixa eu falar muito rápido, é que alguns estudos espíritas, alguns estudiosos da espiritualidade que proclamam essa evolução do homem a não comer carne futuramente, dizem que está próximo ao momento em que, não sei se é real, que descobriremos uma forma de alimentação de algumas algas marinhas, não sei se você sabe disso, Rafael, algas marinhas, e que vão suprir essa necessidade proteica, né, e a não matança dos animais, mas é tudo uma questão de evolução, né, é tudo um processo evolutivo que nós estamos passando. Não é por acaso, queridos amigos kardecistas, né, a gente tem esse conhecimento, que nós estamos saindo de um plano de expiação para um plano de regeneração. E isso faz toda uma mudança, uma compreensão dos nossos irmãos menores, respeito para com eles. Mas é tudo um processo de evolução, não é mesmo, Rafael? E de carinho para com todos os nossos irmãos que ainda necessitam da carne, porque muitos de nós ainda precisam dessa energia, como falou o nosso irmão Gismair, né? Necessitam, algumas pessoas têm essa necessidade em seus corpos, dessa alimentação carnívora. Mas acreditamos que seja um processo de evolução. Agradeço muito a contribuição do Rafael, essas novidades e essa juventude, né, Rafael? Trazendo essa discussão, coisa que há alguns anos atrás, 10, 20, 40 anos, parei de comer carne, não existia. Então, eu na época, era considerado uma aberração, 40 anos atrás. Hoje, a problemática já é bem mais ampla, e democrática. Agradeço muito, obrigada, Rafael, por ter nos trazido, a nível do nosso curso aqui, uma discussão cientificizada. Obrigada. Maravilha, te agradeço também, Miura, pelas considerações. E começando pela Selma, então, vou ser breve. Selma, como estava dizendo, eu acho essa visão sistêmica também fundamental para superar essa dicotomia humano-não humano. É fundamental romper com isso. Te agradeço também por dividir, né, partilhar conosco aí a experiência do seu pai, né? Imagina aí os desafios dele ao ter, né? Que bom essa percepção agora, né? É um grande desafio mesmo, né? Essa imposição cultural da opressão animal na nossa sociedade, do qual nós somos vítimas junto com os animais também, né? Então, é preciso ter esse respeito, essa empatia com as pessoas que são oprimidas para oprimir os animais. E acho que esse é um cuidado importante que a gente precisa ter. E você deu a dica para o Tiago, as formigas, os insetos aí. Francisco de Assis conversou com os animais, ó. O Guilherme falou aí também no grupo, conversa aí com as formigas, com a turma daí de insetos, né? Quem sabe, né?
Santo Antônio de Pádua também conversou com os peixes, eles entenderam. Enfim, meu amigo, estou brincando, eu tenho um Francisquinho aqui, ó, que fez uma deshierarquização da nossa relação com os animais, né? Essa aqui, eu estou brincando com essa questão de falar com os animais, eles entenderem a partir dessas duas figuras importantes, porque isso é realmente um rompimento com essa visão clássica de que os animais não entendem, de que os animais não sentem, não têm linguagem, comunicação, não são animais religiosos, né? Então é interessante, até o autor do texto que eu apresentei traz isso no texto dele, né? Então ali são contradições aí dessa lógica especista. E, Tiago, veja, a ética animal, o direito animal, tem vertentes, tem variações de pensamentos. Você tem um direito animal focado nos seres sencientes, você tem um direito animal focado para além dos seres sencientes. Por exemplo, eu sou estudioso dos direitos da natureza também. É outro ramo do direito novo, trazido pelas cosmovisões andinas e amazônicas, que conferem a titularidade de sujeitos de direitos, o Guilherme do Direito está aí junto comigo, para montanhas, para rios. O Supremo Tribunal da Colômbia reconheceu o direito para rios. O Supremo Tribunal da Índia reconheceu o direito para determinados rios. Em outros lugares, para determinadas montanhas. Então, para seres não só invertebrados, insetos, não sencientes, mas também para paisagens, para ecossistemas, para montanhas, rios, etc. Outros elementos naturais. Então, assim, existem variações. E eu sou do que critica o direito animal para que o direito animal inclua aí também os direitos dos seres sencientes. Como isso vai acontecer é o desafio, meu amigo, é o desafio. Né? O bacana é entrar em contato com outras maneiras de cuidar da terra, outras experiências, né, nesse trato com o mundo natural, para ir encontrando outros mecanismos de controle dessas questões, sabe? Então, eu fiz curso de bioconstrução, eu fiz curso de agroecologia, eu fiz curso de permacultura, buscando entender esses sistemas naturais e ver a maneira mais equilibrada de lidar com essas questões. Não saberei te explicar agora, mas tem muitas experiências interessantes nesse trato com a Terra para lidar de maneira mais ética, mesmo com os seres não sencientes, sabe? Que merecem também, para mim, toda a consideração moral. Mas o desafio, né, está aí agora para você, né? Então, claro que de uma hora para outra isso não vai ser possível para você e para muitas pessoas, né? Mas, enfim, é um desafio que está posto, né? E, acima disso, como eu disse para você, né, a gente precisa ser crítico ao sistema que impõe esse modo de produção único para a maioria das pessoas, o modo de lidar com o mundo natural de uma maneira, né, enfim, uma monocultura da mente, com uma maneira muito especista de lidar com o mundo natural. Então, é repensar o sistema para que ajude aí a repensar nossa relação com o mundo natural. E eu considero também que a alimentação vegetal ela é um modo de resistência contra esse sistema que produz fome, miséria, concentração fundiária, genocídio indígena, etc. Eu acho isso fundamental. Não é só uma ideologia de amor aos animais, de compaixão, etc. Não. É uma resistência a esse sistema que produz isso tudo. Miséria, fome, genocídio, etc. E um trato especista com os animais no mundo natural. É resistência nesse sentido. Eu acho que a gente vai entrando em contato com isso. Você disse que é novo para você, né, Tiago? Eu acho que você vai, enfim, tendo aí outras perguntas e outras respostas sobre o assunto. E a Niura, agradeço demais as considerações. Caramba, 40 anos, né, de vegetarianismo, né, num tempo onde o conhecimento nutricional ainda não era tão forte, tão disseminado como a gente tem, né, há algumas décadas. Então, realmente, assim, parabéns, né, pela sua escolha. Imagino, né, que você tenha sido vista mesmo assim, né, de maneira bem estranha, né, bem excludente até. Eu era um Né? estranho no ninho, né? Uma coisinha diferente. Sim. Bom, agradeço a cada um, né? Desculpem aí as considerações rápidas aqui, né? Mas é muito bom ter a possibilidade de partilhar, né, esses sentimentos, esses conhecimentos sobre a nossa relação com os animais. Obrigado demais, Rafael. O Elias está lá. Obrigado a vocês. Muito rico, muito rico, muito rico. Valeu.
E eu quero lembrar vocês que essa reunião de hoje foi uma reunião adiada da quarta-feira passada, e por essa razão, na quarta-feira próxima é a reunião normal, quando nós teremos salvo engano, o Luciano. Não é? Parece que é o Luciano. Isso, Luiz, confirmei hoje mais cedo. Isso, é o Luciano, que vai trabalhar a ecologia das mídias na espiritualidade do sem religião. Interessante. Beleza, né? Que vai ser a penúltima, antes de eu fazer o encerramento dia 28 é a última, então dia 14 agora, semana que vem, quarta-feira que vem, nós nos encontramos novamente. Valeu demais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, moçada. Abraço.